Bom dia. Vamos hoje começar a estudar um pouco. Examinar, não é bem estudar. Um dos personagens mais misteriosos da Bíblia, esquisitos, estranhos e ruim. O mau exemplo do falso Balaão. Difícil compreender o que se passava na cabeça deste homem, como nós vamos ver aqui, Números capítulo 22, versículos de 1 a 4, que diz assim: Israel, no final da travessia, ou do período dos 40 anos do deserto, já prestes a entrar na terra prometida, momentos finais dos 40 anos. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó, chegando perto aí. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos moabitas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a entender a Tua palavra, aprender com ela e a vivê-la. Que sejamos limpos de coração, que certamente é o que não era esse profeta Balaão. O falso profeta, às vezes era profeta mesmo, um homem muito estranho, que possamos ter cuidado de homens estranhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Antes de entrar na história de Balaão, que aqui nem falou ainda, eu queria começar com uma pergunta. As pessoas do mundo têm medo de você, no sentido de que você tem um poder diferente que inibe o mal quando você está presente? Balaque, rei dos moabitas, aqui estava com medo dos israelitas pelo estrago que eles faziam onde passavam, porque tinham um Deus poderoso com eles. Não é que Balaque cria exatamente assim, deste Deus poderoso e tudo, mas a verdade é que por trás daquele povo havia um Deus poderoso, e onde eles iam passando e iam semeando medo. Ele andava angustiado, esse Balaque. Vocês estão chegando aí. E o que é que o mundo sente quando você chega? Numa roda, seus colegas ali, gozadores, ou reverentes, ou seja o que for, mas sem Cristo? Ou será que você é um bem-vindo na roda? Você é mais um que vem colaborar com a situação reinante de nada de Cristo? Efetivamente, realmente de Cristo? Essa é uma pergunta boa. Que tipo de reação você causa nas pessoas quando falam no seu nome, com a sua presença? Qual o tipo da reação? Agora, é algo que você só pode basicamente imaginar, talvez ver um pouco nos rostos, ou alguém comentar com você, mas mais do que tudo é você pensar, e eu acho que pelo que eu tenho me comportado, pelo que eu tenho sido, pela maneira como eu tenho tratado as coisas de Deus, talvez seja por isso que eu não sou tão bem recebido no lugar tal, ou mudo um pouco de assunto quando eu chego, não sei. Ou se alegram, vem? Fica aí a pergunta grave, séria.
Enviou ele, Balaque, mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamaram, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Apavorado que estava esse Balaque. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Ele vai direto ao ponto. Pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Olha o propósito claramente colocado diante de Balaão aqui. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, dois povos pagãos, ruins, vizinhos, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Agora, Balaão, como eu já falei no início, é um dos personagens bíblicos mais estranhos e difíceis de entender. Duas coisas nós precisamos assumir de saída. Balaão era um vidente profissional, ok? Ele trabalhava por salários, ele fazia encantamentos, então não era um homem conhecido como um profeta de Deus, como os outros profetas que nós conhecemos. Ele profetizava e havia poder sobre ele, de alguma forma, basicamente maligno, mas nós vamos ver Deus operando com ele, falando com ele também. A relação de Deus e Balaão também é difícil de compreender. Mas é importante nós entendermos, não era um profeta característico, típico de Deus. Claro que quando ele falava coisas que Deus mandava, ele se tornava um profeta de Deus naquele contexto. Segunda coisa, Balaão não era um homem fiel a Deus. Vai ter momentos que você será altamente inclinado a achar que era. Olha, está na cara aqui, ele falou coisas boas e tal. Mas eu acho que vale a pena alguns minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros da Bíblia falam mal de Balaão. 6. Vai ficar alguma dúvida? Então, Números capítulo 31, versículo 16. Se nós ficarmos só aqui nos capítulos 22, onde nós estamos, e 23 e 24, que vamos ver sobre Balaão, vai ficar alguma dúvida. Eu reconheço. Por isso é que eu estou logo entrando com as passagens que denunciam na cara esse Balaão, para você não perder nem tempo pensando se ele era ou não era um profeta aprovado por Deus, se tem o que aprender dele, ou coisa assim. Não. E eu acho que um crente lucra muito quando ele consegue definir melhor as pessoas. Vocês devem... Imagina que muitos de vocês percebem o quanto eu bato nesta tecla da não ingenuidade, de ir mais fundo nas coisas. Quarta-feira, de vez em quando, naquela pequena meditação, eu estou tocando nesse ponto. Ir mais fundo, conhecer melhor as coisas, identificar melhor. Acho isso muito importante até para a nossa vida do dia a dia. É impressionante como crentes, às vezes, têm dificuldades de definir para si próprios pessoas, pregadores, autoridades, políticos, vizinhos, seja o que for. Tem dificuldade, não consegue identificar, porque são pessoas dúbias, muitas vezes, que estão à frente, e emitem sinais diferentes. E quem não tem uma capacidade desenvolvida à luz das Escrituras para identificar, vai sofrer muito, porque vai ficar muito confuso. Se alguém quiser saber quem é Balaão mesmo, só pelos capítulos 22 e 24 aqui, vai ficar muito confuso. E é bom isso, nós vermos isso aqui, porque a vida é assim. Estamos cheios de Balaões ao redor.
Ainda mais numa época dessa em que, de repente, nós temos 10, 20, 30, escolha, 1000 pregadores para você ouvir no toque de um botão lá, de uma tecla. Tem muitos, tem todo tipo, tem por texto, tem por áudio, tem por vídeo, tem todo jeito que você imaginar. Então, como é que você vai saber identificar? Esse é um Balaão. Eu não quero conversa. Eu não vou gastar 1 minuto ouvindo um Balaão. Não quero. O problema é que aí nós não vamos ter passagens da Bíblia dizendo aquele cidadão, aquela pessoa, aquela mulher, seja lá quem for, tem um espírito de Balaão. Você vai ter que identificar. Já vi profetisas dizerem coisas horríveis. Pessoas vivas, hoje, marcar a volta de Cristo, tudo mais, marcar o dia, aí não acontece, é com a cara mais lisa do mundo, diz, não, eu não disse isso, ou foi aquilo, aí inventa alguma coisa, ou depois uma revelação posterior, não tem menor cerimônia, mas falam de uma maneira bonita, são inteligentes, são sagazes, e o coração você não conhece. Desista de conhecer o coração dos outros. Você não conhece. Nem o da sua mulher, nem o do seu marido, nem do seu filho, nem do seu pai, de ninguém. Você não conhece o coração de ninguém. Não seja mais um fácil de enganar, de iludir. Olha os Balaãos ou Balaões, depois vocês me explicam aí como é o plural dele. Números 31 e 16. Versículo 15, disse-lhes Moisés, deixastes viver todas as mulheres, eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar, pecar, errar, os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Eu não vou entrar nos detalhes, no contexto, depois nós vamos chegar lá, estamos no rumo de, seguindo números, né? Mas só para vocês saberem, lembrarem de passagens que deixam claríssimo quem era o tal deste Balaão. Deuteronômio capítulo 23, versículos 4 e 5. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição. Porquanto o Senhor teu Deus te amava. Josué, capítulo 24, versículos 9 e 10. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, Deus falando, e ele teve de vos abençoar. Estão vendo? E assim vos livrei da sua mão. Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Abandonando, falando de falsos mestres, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Alguma dúvida sobre Balaão? Judas, versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão. Finalmente, Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti, Cristo falando, algumas coisas,
pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Que doutrina? O qual ensinava a Balaque, dava aulas, talvez na escola dominical deles lá, não sei. Ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Grande professor. Então vamos voltar para Balaão. Estão aqui com Balaão, né? Eu também. Ótimo. Já cansei de ficar na dúvida quando eu era mais novinho e começando a estudar a Bíblia, em quebrar minha cabeça sobre esse Balaão e tentar descobrir se ele era um profeta ok ou não, era aprovado ou não, e onde é que estava e tal. Ficou para trás totalmente isso. Então, voltando a Números 22, onde nós estamos. Versículos 5 a 7. Eu já li. Então, Balaque manda buscar Balaão com um fim específico, declarado de amaldiçoar Israel, para que ele, Balaque, destruísse Israel, claro. Que proposta para receber um homem que se disse profeta de Deus e que só queria falar o que Deus mandasse, coisa desse tipo, como vocês vão ver. Observe o detalhe, versículos 5 a 7, que eles levaram o preço dos encantamentos, eles levaram o preço do serviço dele, do que era necessário para fazer lá os encantamentos dele. Então, imagine-se você sendo convidado para aceitar um bom dinheiro para amaldiçoar a igreja de Deus. Chega a causa arrepio, algo assim. Reação do profeta e a resposta de Deus, versículos 8 a 14. Aqui começa o engano, o que é confuso, o nebuloso. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite. Então, estamos aqui com os enviados de Balaque, querendo comprar ou alugar Balaão com preço, e nós queremos que você amaldiçoe esse povo, porque o que você amaldiçoar está amaldiçoado, e o rei lá está morrendo de medo desses israelitas aí, e nós queremos destruir esse povo, e você amaldiçoando fica muito mais fácil. Aí Balaão disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar... ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Como se Deus não soubesse, mas é a maneira de Deus tratar, para evidenciar algo. Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Se Balaão até aqui tinha alguma dúvida quem era este povo, acabou agora. Se era um povo que Deus abençoava ou não, era um povo esquisito, não sabia direito, agora acabou. O próprio Deus falando com Balaão diz: é um povo abençoado. Encerrou. Qualquer desculpa que ele poderia ter. É povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Até aqui parece tudo bem. Deus proíbe Balaão de ir, proíbe de amaldiçoar, diz que era um povo abençoado, Balaão obedece,
de manhã, despacha os embaixadores de volta. Tudo bem. De novo, versículo 15, enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores, envia a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então agora a segunda embaixada agora, o segundo grupo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ultrapassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Por isso é que eu li antes quem era Balaão. Porque você lê isso aqui, não pode. Não pode haver palavras mais fiéis, mais bonitas. Isso é digno de um Moisés, de um Davi. Como pode? Por isso é que eu li antes. Eu já caí nesta. Estou no versículo 19. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Opa! Não estava despachando os homens de volta? Espera aí, minutinho. Veio, pois, do Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. Fica um pouco confuso aqui. Concordo. Então Balaão levantou-se pela manhã, abaldou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta e depois de seus servos, e 2 de seus servos com ele. Balaão, então, vacila na chegada desse segundo grupo, diz que não vai, depois pede para esperar, e a gente começa a perceber que ele está como que forçando a ida, ou de alguma maneira querendo criar situações para abrir uma possibilidade dele ir. Parece que é assim, parece que o coração dele é muito esquisito. Lembre-se que havia muito dinheiro por trás, muita honra por parte de Balaque. Então, para quem gostava de dinheiro, como nós vimos lá em Pedro, ou foi Judas, ganância, doido por dinheiro, e tinha muito dinheiro aqui envolvido. Da boca deles, eu não aceito prata nem ouro. Quer dizer que você acha que todo mundo que diz que não aceita prata nem ouro, de fato não aceita prata nem ouro? Você está nessa. De alguém dizer que é honesto e você acreditar? De alguém dizer que tem este rumo e você tem esse pensamento, esta ideia, e falar bonito e você acreditar? Você está nessa, gente do mundo. Balaão pergunta a Deus de novo. Em vez de proibir, novamente, de uma forma direta, Deus coloca uma condição. Não sei se vocês notaram. Se eles viessem lhe chamar, que você vá. Mas apenas diga o que eu mandar. Várias vezes Deus vai dizer isso aí. Digo o que eu mandar. Digo o que eu mandar. Porque Deus estava dizendo tanto isso. É óbvio, pela revelação que nós temos das outras passagens, que no coração dele, ele queria era fazer o que Balaque quisesse para ganhar dinheiro. Ponto. E o que Balaque queria era que amaldiçoasse, porque ele já tinha dito, não era segredo. Então,
Parece que Balaão está numa situação difícil, por causa do caráter dele. Não é para ser difícil para o infiel a Deus. Mas é interessante também a ideia de ver alguém querendo forçar uma situação e como que Deus diz, pois está certo, vá. Às vezes pode ser um vá da parte de Deus, não muito no sentido de aprovação. Você quer? É isso que você insiste? Pois vá. Vá. Vai, servo fiel. Quer ir? Vá. Você nem percebe isso em texto, né? Porque não tem o tom da voz, do rosto, da forma. Não sei. É confusa a história. Então, Deus disse, se eles lhe chamarem, vá. Mas só diga o que eu mandar. Deus deixa claro essa condição, aliás, duas condições. Balaão se levanta de manhã e vai. Deus se ira grandemente e o anjo de Deus se coloca no caminho para matar Balaão. Difícil isso, reconheço. Duas hipóteses. Primeira, os moabitas não foram chamá-lo, mas mesmo assim, Balaão se levantou e foi. Porque Balaão disse, fiquem aqui e eu vou consultar a Deus. Aí Deus disse, se eles lhe chamarem, vá. Aí a passagem diz assim, Balaão se levantou e foi. Tudo bem, algo pequeno, sutil, mas não diz que eles chamaram Balaão. Se eles não chamaram Balaão, Balaão, e aí? Já estamos aqui arrumando nossos jumentos de volta. O que é que Deus lhe disse? E aí, vamos. Tem muita honra para você, muito dinheiro e tal. Vamos. Não sabemos. Ou se eles já estavam arrumando as coisas e iam embora mesmo, sem chamar mais. E Balaão diz, eu vou também, sem que eles chamassem. Não sabemos. Então, a primeira hipótese, os homens não foram chamá-lo, mesmo assim ele se levantou e foi, porque nós não vemos nada de que eles foram buscá-lo. Então, essa seria uma informação importante para estar no texto, se nós quiséssemos descobrir exatamente o que aconteceu, porque essa era exatamente a condição que Deus colocara. Se eles lhe chamarem, você vai. Não sabemos se chamaram ou não, só sabemos que ele foi. Então, ficaria evidente a desobediência de Balaão se eles não tivessem chamado. Mas vamos admitir que eles chamaram sim. Como Deus disse, se eles chamarem, vá. Vamos admitir que eles chamaram. Então, é mais difícil explicar a ira de Deus, obviamente. Porque Deus disse, se eles chamarem, vá, e ele foi, e Deus queria matá-lo. A única explicação, não vejo outra, é que Deus conhece os corações. Não vejo outra. E Deus sabia que Balaão ia com a intenção deliberada de agradar Balaque para ganhar dinheiro. Porque era o que estava na mente dele, ganancioso. É como se Deus tivesse feito um teste com Balaão. Versículos 23 a 35. E não quer dizer sempre que quando Deus autoriza uma coisa, que Ele está aprovando esta coisa. Aí é complexo, porque entrando na soberania de Deus e tudo mais. Lembre-se que Deus autorizou o diabo maltratar muito Jó. Satanás poderia dizer que, seu Jó, eu estou aqui com autorização divina. E você nem imagina o que eu vou fazer com você agora. Vou começar matando seus 10 filhos. Autorização de Deus. Quer que eu mostre a autorização por escrita? Verdade. Ele tinha.
Então, tem coisas que Deus autoriza, ou manda, ou aprova. E não é simplesmente dizer que por isso está aprovado, está de acordo com a vontade santa de Deus. Não é bem assim. Deus é muito misterioso. Se nós somos difíceis de entender muitas vezes, imaginem o próprio Deus, que está muito acima de nós. É a importância aí da palavra de Deus, do crente estar agarrado na palavra de Deus, mas agarrado mesmo, porque, e a própria palavra diz, é o foco, é o guia para os meus pés, é o rumo. Não saia da palavra de Deus, não saia, estude e veja o que ela diz. Então, vamos entrar aqui na famosa, os meninos devem adorar essa história, um jumento que fala. Mas não vai ser hoje não, porque o meu tempo encerrou. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ser menos ingênuos, Senhor. Dói na alma, às vezes, ver tanta ingenuidade de crentes longe das Escrituras. Eu digo longe, não é que estão longe das mãos deles, talvez nem da mente. Leem a palavra, ouvem pregações e tudo, mas parece que não abrem o espírito para se colocarem num nível um pouco mais acima das influências humanas, boas e ruins, dos dois jeitos, e aprenderem a identificar, pelo menos quando vem algo mais aproximado com a Tua palavra, mais comprometido com a Tua palavra, e se deixar realmente iluminar, e se dispor a obedecer a Tua palavra, seguir rigidamente a Tua palavra, com o coração entregue a Ti. Balaão não tinha o coração em Ti, é óbvio. Tua palavra deixou óbvio, não muito óbvio no texto que nós lemos aqui, Números 22, mas nas outras 6 passagens, de 6 livros diferentes. Era um homem ruim de coração, mas perigosíssimo com as palavras. Não sei a expressão dele, devia ser agradável, devia ser com muito jeito, com muita educação, ou de acordo com a época, muito magnético, muito atraente de personalidade, muito provavelmente. Obrigado pela Tua palavra. E quando diz que Balaão era um homem ruim, é porque era. E se nós lemos frases belíssimas da boca dele, são falsas. Nos ajuda a ser mais desconfiados dos homens. E obrigado pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.